Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje eu vou falar o que é um pênis normal, como desentortar um pênis curvo e os tratamentos clínicos e cirúrgicos para alinhamento do pênis. A curvatura no pênis, ela é decorrente de uma perda de elasticidade na membrana que envolve os corpos cavernosos. Essa membrana, ela funciona como essa folha de papel, didaticamente explicando. Quando é pressurizado de sangue esse cilindro, a elasticidade ao redor dessa capa, que hoje eu estou exemplificando com uma folha de papel, ela precisa ser simétrica em todos os lados. Se em algum dos lados ela estica menos do que o outro, o pênis vai desviar, vai entortar para o lado que passou a esticar menos, ou no desenvolvimento do pênis sempre esticou menos. Os pequenos traumas nessa membrana podem gerar déficit de elasticidade na membrana, e quando o paciente tem a pressurização do cilindro de sangue, o local que passou a esticar menos é o local que vai fazer o pênis desviar para o lado onde perdeu elasticidade. Os pequenos traumas nessa membrana, eles são possíveis quando o pênis está ereto ou semi-ereto. Então, qualquer condição que force o pênis ereto ou semi-ereto fica vulnerável a desenvolver os traumas. Essa condição, ela pode ser ao ter uma ereção debaixo da roupa, com o pênis totalmente torto e forçando. Se você dormir de bruços e tiver uma ereção com o seu peso do corpo sobre o pênis, e nós temos 3 a 4 ereções durante o sono. Se o pênis ereto, você força subitamente, você força essa membrana pressurizada. E outras situações relacionadas à própria atividade sexual, quando penetra não estando bem lubrificado e força a penetração. No movimento, escapa e impacta o pênis ereto, forçando a membrana a ser traumatizada, e posições onde o direcionamento do pênis e da vagina não são concordantes. Então essas posições vai forçar a membrana também, o que pode gerar microtraumas e desencadear o processo de fibrose com perda de elasticidade nessa membrana chamada túnica albugínea. O pênis torto ou pênis curvo, a depender do grau de curvatura, ele pode ser considerado normal, ou seja, uma curvatura leve que não atrapalha a penetração e no movimento não fica escapando com facilidade. Ou seja, a funcionalidade do pênis para a penetração e no movimento não escapar está preservada. Essas curvaturas não precisam ser tratadas, podem considerar até como normais e o paciente tem uma vida plena. É importante ter isso em mente e não achar que qualquer curvatura deva ser corrigida. As questões psicológicas ligadas à curvatura no pênis devem ser lidadas em conformidade com a parte funcional. Ou seja, o paciente que tem uma curvatura, ele não deveria, por si só, ficar preocupado se for uma curvatura que ele sempre teve ou está estabilizada, curvou pouco. É importante ele até eventualmente conviver psicologicamente com um ligeiro desvio, onde funcionalmente não atrapalha. Então as questões psicológicas, elas devem ser abordadas com um médico, desde que aquilo está causando a dificuldade dele conviver com a questão da curvatura. Na prática, se ele tem um pênis curvo que não atrapalha funcionalmente e ele lida bem psicologicamente, está tudo resolvido. Às vezes o medo, a parte psicológica, ela fica afetada pelo medo daquela curvatura progredir ou intensificar. Então esse medo às vezes atrapalha em termos psicológicos. E esse apoio psicológico é importante para todos os pacientes que lidam mal com a curvatura. A curvatura peniana, ela deve ser avaliada pelo paciente sempre em ereção máxima. Ele não pode avaliar quando o pênis está semi-ereto, muito menos flácido. Tem que avaliar em ereção máxima. Por quê? A curvatura vai ser máxima na ereção máxima. Senão ele não tem parâmetro e vai achar que ela está piorando ou estava melhor, depois piorou, porque variou a parte de ereção máxima, maior pressurização. Ou seja, somente avalie em ereção máxima. E essa avaliação que vai determinar a gravidade ou não de qualquer curvatura, pelo grau, pela dificuldade que ela pode gerar para a penetração ou mesmo que ajude com a mão no movimento escape com facilidade. Os diferentes tipos de curvatura, eles podem estar relacionados à formação do pênis, ou seja, essa membrana, durante o crescimento do pênis ou a formação do pênis, ela não cresceu de forma
simétrica a sua elasticidade. Cresceu mais de um lado em relação ao outro. Geralmente são curvaturas que se apresentam com pênis ereto desde jovem, e existem as curvaturas adquiridas, que pode ter sido desencadeada num pênis que era totalmente reto e passou a curvar, ou em um pênis que era curvo e essa curvatura piorou para o mesmo lado ou desviou para outro lado. Então essas curvaturas adquiridas geralmente são geradas ou desencadeadas por microtraumas, que eu já expliquei que é o fator gerador de fibroses e perda de elasticidade na membrana, e que tem que tomar os devidos cuidados para prevenir essas fibroses. E essas curvaturas adquiridas, também chamada de doença de Peyronie, é uma curvatura adquirida. Resumindo, existem dois tipos de curvatura: a congênita ou do jovem, que é na formação do pênis, ou a adquirida, que é a doença de Peyronie. Os tratamentos clínicos, medicamentosos ou fisioterápicos para a curvatura peniana adquirida, que é a doença de Peyronie, porque na curvatura congênita, aquela que o pênis já no desenvolvimento, ele já veio curvo, praticamente se apresenta curvo desde da juventude, essa curvatura não existe um tratamento focado com medicamento fisioterápico propriamente dito. Mas a curvatura que apareceu ao longo da vida, a adquirida, é essa que eu vou falar no tratamento medicamentoso, que poderá oferecer uma ajuda, principalmente se diagnosticado no seu início. O que faz você pensar que começou um processo inflamatório ou cicatricial nessa membrana chamada túnica albugínea? Se você começou a apresentar ereções dolorosas, antes não tinha, somente do pênis ficar ereto tem dor, ou as ereções noturnas te faz acordar por dor, isso sugere uma fase aguda, um processo inflamatório na túnica albugínea. Isso chama atenção porque os doentes às vezes procuram o tratamento medicamentoso numa fase muito tardia, quando a curvatura já se acentuou, o pênis já afinou. Isso que eu quero evitar. Então procure ajuda, no mínimo sinal que algo esteja estranho. E esse sinal aparece precocemente, para alguns casos, não para todos, com uma ereção dolorosa, mesmo sem forçar o pênis na penetração. Outro detalhe, se você começou, mesmo que não tenha tido ereção dolorosa, começou a presenciar um desvio no pênis que antes não tinha, procure o quanto antes. Não espere esse desvio se acentuar para procurar a hora que ficou difícil a relação. Por que eu estou falando isso? O tratamento da fase aguda para a curvatura adquirida é onde nós temos a possibilidade de prevenir uma progressão e acentuar essa curvatura e necessariamente partirmos por um tratamento cirúrgico. Existe uso de medicamentos à base de anti-inflamatório para reduzir radicais livres, que é um processo inflamatório que libera radicais livres. Existe um tratamento fisioterápico feito ou através do aparelho ou através de fisioterapia com a própria mão, mas essa fisioterapia, uma vez indicada, ela deve ser feita sempre com o pênis flácido. Por quê? Alguns pacientes, por desconhecimento, e eu já tive vários casos nesse sentido, o pênis começou a curvar, ele acha que ele pode pegar e desentortar o pênis ereto, que ele vai desentortando, vai forçando, ou seja, ele produziu mais trauma, ou seja, ele fez piorar ainda mais a condição que já estava se instalando. Então nunca force o pênis ereto, sempre a fisioterapia, se for indicada e por orientação médica, é feita com o pênis flácido. Então, tratamento medicamentoso para o processo agudo, fisioterapia orientada pelo médico, nós podemos ter bom resultado, desde que instituída o mais precocemente possível. Se procurar onde o pênis já desviou muito, já afinou, perdeu a firmeza vertical, você perdeu o time, o tempo correto de se tentar um tratamento clínico. Aí nessa condição, a gente provavelmente vai estar indicando o tratamento cirúrgico para uma curvatura que se acentuou e ficou grave numa fase mais tardia. As técnicas cirúrgicas para endireitar um pênis, elas seguem o seguinte princípio. O pênis é curvo porque um lado estica mais do que o outro. Então nós temos a técnica de reduzir o lado longo para deixá-lo do tamanho do curto. E temos a técnica de alongar o curto para deixá-lo do tamanho do longo. E temos a técnica que se alonga todos os lados. A técnica que diminui o lado longo, ela foi primeiramente descrita em 1965 pelo americano chamado Nesbitt.
Essa técnica foi a primeira técnica para retificar em pênis. Porém, retificar através da diminuição do lado longo, chamado técnica de Nesbitt. As técnicas para alongar o lado curto, elas vieram depois, por cirurgiões urológicos, cirurgiões plásticos, fazendo incisões, usando enxertos, tudo para preencher o espaço deixado por incisões grandes. E elas vieram ao longo do tempo se desenvolvendo. Eu participo desse desenvolvimento há 22 anos. Eu me dediquei à cirurgia peniana há 22 anos, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde eu desenvolvi minha tese de doutoramento na correção da curvatura peniana, onde eu frequentei diversos centros internacionais e criei um ambulatório somente de curvatura peniana no Hospital das Clínicas, no qual eu fui voluntário por 8 anos e meio, atendendo os pacientes do SUS, pacientes que não tinham condições e podendo contribuir, oferecer esse tratamento para o paciente, ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo a minha linha de pesquisa na curvatura peniana, o que fez eu defender minha tese de doutoramento no ano 2000 e a partir daí eu passei a dedicar na urologia somente à curvatura peniana. Tive diversas publicações, seja de livros, revistas científicas internacionais. Por quê? Porque aplica princípios geométricos, aplicam princípios matemáticos, lógica e, na evolução, um procedimento cada vez menos invasivo e, agora, na evolução da técnica, e todos esses anos vem evoluindo progressivamente, podemos até corrigir uma curvatura alongando o pênis em todos os lados, inclusive não utilizando enxertos mais. O princípio atual dessa progressão técnica ao longo desses anos é a expansão tecidual. São múltiplos pequenos cortes naquela membrana periférica que eu mostrei, visando a expansão tecidual. E eu crio pequenos defeitos onde o corpo regenera, ele fecha esses pequenos defeitos. Então, a evolução técnica que eu participo ao longo de todos esses anos, ela foi brutal, uma evolução progressiva para a gente chegar no que eu costumo dizer, em quem persiste e evolui continuamente, chegar no estado da arte da cirurgia peniana. Você pode comprovar as minhas publicações ao longo desses anos todos que eu dedico à curvatura peniana nos links abaixo na descrição. Se você tem ainda alguma dúvida, preencha o formulário no site, mande uma mensagem pelo WhatsApp, teria o maior prazer em ajudá-lo. Estamos juntos.